Graça e paz, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com o seu Espírito Santo, esteja na vida de vocês, na vida da sua igreja, nos conduzindo, nos mantendo firmes, para que possamos sempre estarmos procurando agradar o nosso Deus, fazendo tudo aquilo conforme o nosso Deus nos pediu para que nós fizéssemos, e para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E nós estaremos mais uma vez nessa noite, reunidos para estar estudando a revista desse trimestre, que tem como título Epístolas para os nossos dias atuais. E hoje nós estaremos fazendo a reflexão na lição de número 7, o qual traz como tema a supremacia de Cristo, que é o tema central da carta de Paulo aos Colossenses, e o texto base se encontra no capítulo 2, no verso 9. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos esse versículo, assim, juntamente com os versículos 9 e 10, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém? Vamos estar orando mais uma vez nessa noite, para que o nosso Senhor continue falando conosco. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos meditando na Tua Palavra. Senhor, que o Senhor possa falar conosco através dessa lição. Senhor, que o Senhor possa falar e agir grandiosamente nesta noite. Que o Senhor possa transformar as nossas mentes, abrir o nosso entendimento, fazendo que nós venhamos a cumprir o seu propósito, que nós venhamos a nos colocar no verdadeiro caminho, colocarmos na linha, Senhor, aquela qual o Senhor tem proposto para nós. Que possamos avançar, a Deus, o reino de Deus, conforme a Tua vontade, conforme a Tua justiça. Que pessoas, Senhor, possam ser salvas, que nós venhamos a dar o bom fruto que o Senhor pediu, que o Senhor nos orientou, que o Senhor nos orienta, que nós venhamos a resplandecer nesse mundo a Tua glória, a Tua luz e pregar a Tua salvação. Graças te damos, a Deus, ilumina nossa mente, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus, amém. Então, a gente pode contemplar que essa carta de Paulo, ela é colocada aquele povo colosso, e nós temos a percepção, a leitura, logo no começo da introdução da carta, Paulo ele começa dizendo que não foi ele propriamente que implementou aquela igreja, mas Epáfras, que foi um dos seus discípulos, um daqueles que tiveram com ele, conversaram com ele, foram evangelizados por ele, e ele teve essa missão de evangelizar e de implementar, de fazer a igreja florescer ali naquele local, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, da qual era a vontade do nosso Senhor, que fosse estabelecida aquela igreja naquele local. E essa igreja fica mais ou menos ali onde é a Turquia hoje, do Oriente Médio para a Ásia, e até nas escrituras é chamada de Ásia Menor, E a gente pode ver aqui que tiveram algumas situações que estavam acontecendo naquela igreja e que, infelizmente, ainda hoje continuam acontecendo no nosso meio. E por isso a lição ela traz como tema a supremacia de Cristo. Ou seja, Paulo falando para aquela igreja: olha, Cristo Jesus
ele é supremo, ou seja, ele é autossuficiente, né? Porque aquela igreja estava passando por uma dificuldade que sempre tentavam colocar o seguinte: é Cristo e mais alguma coisa. Olha, Cristo tá bom, ok, ele é preciso, ele é necessário, mas ele sozinho não basta. Ele sozinho não salva, tem que ter isso aqui. Cristo ele realiza milagres, mas só isso aqui não resolve, tem que ter isso aqui. O espírito ele é bom, mas a carne não. Então a gente tem que fazer um ritual aqui, porque só o sacrifício de Cristo não é suficiente. Então esse era o problema que eles estavam tendo ali. Então Paulo escreve a essa igreja no intuito de demonstrar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, né? E a gente vamos ver aqui temas centrais que estavam tentando misturar o cristianismo puro, genuíno, né? Misturando a filosofia, que naquele mundo antigo era a cultura grega, sobre a questão do legalismo judaizante, que alguns estavam tentando trazer ou implementar juntamente, né, com a vida, né, aquilo que Cristo propôs para nós como nova aliança. Gnosticismo, né, e aí tem o asceticismo e o misticismo, né, que a gente vai ver que realmente, se a gente parar um pouquinho e analisar a cultura, o ambiente que nós estamos inseridos numa circunstância geral, né, vamos colocar assim, num ambiente secular, e até mesmo, infelizmente, dentro da igreja, essas práticas têm sido constantes em alguns locais. Nós podemos ver em algumas mídias, em algumas igrejas, infelizmente, situações onde a palavra de Deus ela não é somente pregada, né? Não, poxa, mas tem que fazer alguma coisa para atrair tal classe social, tem que fazer tal coisa para atrair jovens, atrair crianças, onde simplesmente você pregar a palavra de Deus não é o suficiente, né? Então gostaria de a gente estar lendo aqui, meditando no livro de Colossenses, sobre algumas passagens, né, chaves qual Paulo fala, além dessa que nós lemos, né, para que a gente esteja com a mente um pouquinho mais clara sobre o que aquele povo estava passando, por que Paulo escreveu aquele povo e qual era a situação que deveria ser revista, repensada, para que aí sim aquela igreja caminhasse, né, de mãos dadas com o nosso Senhor, fazendo aquilo que ele chamou a igreja para fazer e para ser, né? E então Paulo ele começa ele dá como introdução a essa carta o versículo 13, que eu acho assim um dos versículos mais impressionantes e para mim mais que mais me chama a atenção. Na verdade, toda a carta de Colossenses fala sobre isso, porque ele exalta Cristo, assim como toda a Escritura, é claro, mas de uma tal maneira, mas Paulo fala tão certeiramente, tão convictamente ao meu coração nessa carta, que é um aprendizado assim sem igual, né? E ele começa dizendo assim, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E eu acho assim, sensacional, como eu falei, essa parte, porque ele começa aqui já realizando quem é. Ele quem? Ele, Jesus. Olha, ele nos libertou, né? E aqui a gente tem que ter uma
uma consciência de que na época aquele povo ele vivia sobre o regime do Império Romano. Então Paulo ele traz essa alusão àquele povo num contexto que eles estavam vivendo. Olha, ele, Jesus, somente ele nos libertou. E aqui a palavra é libertar, né, de libertação, ele tem a conotação de resgate. E isso é sensacional porque isso é muito forte, né? O Senhor Jesus, ele nos resgatou do império das trevas. Ou seja, ele libertou, ele resgatou, né? Ele, sem nenhuma outra situação que houvesse, sem nenhuma outra pessoa, sem nenhuma outra circunstância, ele, Jesus, ele nos libertou, ele nos resgata, ele nos tira dessa condição. Da onde que ele nos tira? Do império das trevas. Império significa autoridade, domínio. Paulo ele está falando aqui, olha, ele, Jesus, nos tirou dos domínios, da autoridade, do poder de Satanás sobre as nossas vidas. Lembra a passagem em Efésios? Né? Estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Né? Nós estávamos presos, nós estávamos mortos. Então ele nos tira desse lamaçal, desse domínio opressor, e ele nos resgata. Mas ele não só nos resgata, tirando-nos dali, colocando aonde? Para o reino do Filho de Deus. Ou seja, o Filho do seu amor. O reino, ele já não é mais somente um lugar, ele é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Cristo Jesus. Então ele nos resgata no seu amor das trevas, ele nos tira das trevas, do domínio das trevas, e nos coloca sob a tutela dele. E aí, qual a complementação do 14, que é a mais brilhante? No qual temos a redenção. E a redenção, ela aqui também tem a questão de que, para que seja redimido, tem que ter sido pago. Para se ter a redenção, tem que se ter o pagamento. E aqui nós podemos ver que o resgate, ele é pago pela libertação lá em cima, pelo quê? Pela redenção. E essa redenção, ela se dá através de Cristo Jesus. Né? Vamos ler juntos no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler antes, versículo 3, até o versículo 7. Diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então aqui nós podemos perceber que tem esse resgate com o sangue de Jesus, que nós temos a remoção da maldição da lei e a libertação da escravidão do pecado. Então, esse versículo 14 aqui, ele complementa do que Deus fez, do que Cristo fez por nós. Agora, nós somos libertos, nós saímos da tutela, debaixo das amarras de Satanás, e nós somos resgatados. Como que acontece esse resgate? Com uma redenção. Qual é o preço pago nessa redenção? O sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, através disso, nós temos a redenção, não por nossas obras, não por nossos méritos. E é como eu falei, o contexto dessa carta, daquele povo, era dizendo, olha,
Jesus ele não é suficiente. Ele precisa sempre de algum complemento, e Jesus ele se complementa em si mesmo. Né? Ele é autossuficiente, ele é supremo. E essa salvação que ele nos concede é ato dele. A atitude vem dele para nós. E não nós para ele, mas sim dele para nós. Então, há essa atitude, e aí esse resgate, essa compra. Né? Vamos lembrar mais uma vez do contexto? Aquele povo vivia sobre uma situação de império, do Império Romano, que o Império Romano, o que acontecia? Compra e venda de escravos. Então, quando alguém iria vender os seus escravos, era pago o quê? Um preço. Para que ele saísse debaixo de um senhorio para o outro, deveria haver uma compra, deveria haver um pagamento, deveria ter um resgate. Olha, para você comprar esse escravo aqui de mim, você vai ter que pagar tanto. Se você pagar tanto, você pode levar ele para você. Então foi exatamente esse contexto que Paulo coloca aqui para essa igreja, e ele coloca para nós nessa noite e nos tempos atuais. Olha, Cristo, ele pagou um alto preço, e esse preço foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Para o quê? A redenção. Ou seja, para ele. Aconteceu a redenção por mim? Não, por ele. Por causa dele, por causa do amor dele. E agora eu tenho o quê? A remissão do pecado. A remissão é quando a dívida ela não pode ser mais cobrada. Quando há o perdão da dívida daquele que está sendo o credor, né? Aquele que tem a dívida a ser paga, por aquele devedor que tem que pagar a sua dívida. Então Jesus, gente, isso é tremendo. Jesus, ele nos vê, ele nos tem lá como presos, escravos do pecado. E ele vem, ele nos resgata, ele nos liberta. Qual é o preço desse resgate? O preço desse resgate é o sacrifício dele, sacrifício vicário. É a salvação que vem por meio disso. Então, e aí o que acontece? Ele nos tira debaixo desse senhorio que era opressor, que era Satanás, que era o império das trevas. E ele não só tira dali e nos deixa avulso, ele nos tira e nos conduz aonde? Para o reino. Para o reino de quem? Do Filho, o reino dele próprio. E aí o reino não é somente um lugar, mas ele converge numa pessoa que é Cristo Jesus, aquele que nos pagou com preço de sangue, para sermos achados aonde? Nele, para que nós vivamos nele, para que nós vivamos para ele. Para o quê? Para a honra e louvor de sua glória. E aí, qual foi essa dívida? Olha, eu paguei por vocês. Essa dívida agora, ela está quitada. Vocês não têm que mais ser escravos. Agora, eu também quero que vocês me sirvam em amor. Eu quero que vocês sejam livres para me amar. Ou seja, olha, esse pecado, o pecado de vocês está perdoado. A dívida de vocês agora foi paga. Né? Eu vi que vocês não tinham condições. Então eu fui lá e paguei. Né? E nós sabemos que o Senhor sofreu assim, uma morte terrível. Né? Eu gosto sempre de trazer nessa passagem, quando eu leio e medito sobre essa carta, Isaías 53. Quando o profeta, ele falando sobre a vinda de Messias, sobre todo aquele procedimento que Cristo iria passar, ele faz que Deus se agradou em moê-lo, para que nós fôssemos o quê? Co-herdeiros. Não é isso? A palavra de Deus aqui, ela traz, Paulo traz como ele fala, olha, o Senhor é o Deus supremo. E ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, Deus que era invisível, ele tem o quê? A manifestação em Cristo. Aqui é como se houvesse Deus e Cristo fosse a manifestação, como se fosse um espelho. Quer olhar para Deus? Olhe para Cristo.
Quer ouvir a voz de Deus? Medite na palavra, né? Quer ouvir em voz alta? Leia a voz da palavra, leia a palavra do Senhor em voz alta. E assim ele vai falar conosco, né? O qual ele diz que Cristo foi primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo se mantém de uma forma alinhada, coesa, né? Onde tudo converge numa unidade. Nós podemos ver aqui também que por ele ser o primogênito e a primogenitura, ela traz uma conotação de herança. Então, explicando o que eu disse anteriormente, é isso que Paulo está dizendo. Olha, nós somos feitos herdeiros do seu reino, nós somos seus filhos, nós fomos adotados como seu filho, através da libertação de Cristo Jesus, a qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Nós somos libertos, nós somos salvos, nós somos transportados de um lugar para o outro, de trevas para a luz, né? Onde nós éramos odiados, nós passamos a ser amados, né? E sendo feitos co-herdeiros de Cristo no seu reino. Isso é maravilhoso, né? Cristo ele traz para nós essa bênção que é a salvação, né? Colocando-nos nesse lugar de abrigo, de aconchego, de tudo aquilo, de refrigério, né? Como o salmista fala, o Senhor é minha fortaleza, ou seja, aquele onde eu estou numa situação de aflição, olho para o alto dos montes, elevo os meus olhos para os montes, e o meu socorro vem de lá. Vem de quem? De Deus, através de Cristo Jesus. Então, nós podemos ver aqui nessa parte que o Senhor tem toda a autoridade, né? Do Senhor é a sua plenitude, tudo, né, o que está na terra é dele. Nada se faz, né? Nada se faz. Então Cristo ele tem esse direito, né, por ele ser o primogênito. Então ele tem todas as coisas, todo o poder está na sua mão. Autoridade, né? Eu lembro muito daquela música antiga, né? Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Né? E realmente, quando a gente tem Cristo, a gente tem tudo. Quando a gente não tem Cristo, a gente não tem nada, né? E aí, o próximo tópico é quando ele começa a falar, ele dá essa introdução, olha, quem é Cristo? Ele deixa claro o que Cristo fez e quem Cristo é. Deixa que Cristo é o próprio Deus, é a imagem do Deus invisível refletida, né? E que tudo que foi criado, tudo que existe por causa dele e nele, né? Onde que se não houvesse Cristo, né, não haveria absolutamente nada. Ele é a primazia, né, a plenitude dos tempos, lá como a gente pode contemplar lá no livro de Efésios. E aí aqui no capítulo 2, Paulo começa a tratar sobre a questão que estava sendo introduzida, as heresias, né? Palavra que parece ser muito atual ainda nos dias de hoje, que estava vendo naquela igreja, né? Havia um movimento
por um crescimento espiritual, para uma manifestação espiritual. E aí, quando você começa a ir por essa linha, acaba se fazendo o quê? Criando-se falsas doutrinas que surgem do fruto da imaginação, que surgem da incapacidade humana de crer em algo puro, simples, genuíno, verdadeiro, né, onde que não se precisa fazer algo sobrenatural ou ter participação na obra, né? Como eu falei, a obra ela é completa, ela é feita por Jesus, ela é iniciada por Jesus e ela termina em Jesus. Aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para cumpri-la. Então, a salvação de Cristo Jesus em nossas vidas não traz as obras como prefácio de salvação, como fim de salvação. Ela acontece em nossas vidas, nós manifestamos as obras por gratidão, por reconhecimento de quem Deus é e do que Deus fez na nossa vida, não como critério eletivo para a salvação. Então, Paulo ele começa a falar sobre isso, trazer a memória desse povo e trazer a advertência sobre essa situação, né? E aí, Paulo ele chega a falar que, né, parece, olha, esses movimentos aí parecem de sabedoria, mas são vãos, não são nada. Isso aí, fiquem alerta, que isso aí é sombra do que já foi passado, né? Isso aí, olha, Deus é total, ele é supremo, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele é o único. Ele é o único através que nós podemos ter a salvação, é o único o qual é o nosso mediador perante a Deus. Então, aquele povo naquela angústia, e a gente pode perceber que hoje em dia não é tão diferente assim, né? A angústia de ver algo sobrenatural, onde Deus deve sempre trabalhar no sobrenatural, agindo de uma forma assim, espantosa, mas nem sempre. Deus ele vai Por que Deus não pode trabalhar, gente, na conotação comum? Muitas pessoas querem ver anjos passeando, quer ter aquela revelação do mistério, de coisas assim sobrenaturais, revelações de sonhos, aquela coisa toda, por aquele mover que tem cara de espiritual. E não que Deus não faça isso, mas não dessa forma desordenada, sem sentido, simplesmente por fazer, e as pessoas buscam por si próprio, não buscam por querer ter um relacionamento algo de Deus. Então isso aí são coisas travestidas de coisas espirituais que na verdade são carnais, e Paulo fala isso para esse povo e fala para nós nessa noite também. Traz, sabe, um sentido religioso que é como se a gente fosse um sepulcro caiado por fora, até brilha, até tem a sua resplandecência. Nem sei se existe realmente essa palavra, se não me perdoem, mas eu abro aqui uma aspas para a gente fazer essa introdução dessa palavra, de que está tudo muito belo, mas está tudo muito bonito, mas por dentro está podre, está oco, está vazio, sabe? E a transformação, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que a transformação do cristão, e Paulo deixa isso claro, ela deve ser evidenciada de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque o que se muda de dentro para fora é genuíno, agora de que muda para fora para dentro não é. É passageiro. É passageiro, então nós temos que aprender isso de uma vez por todas, né? Então Paulo fala que algumas situações dessas têm a aparência de sabedoria, uma devoção voluntária, até legal, né? A humildade, traz uma disciplina do corpo, mas é vã, por quê? Isso é a satisfação da própria carne.
Leia aí comigo no versículo 23 do capítulo 2. Diz o seguinte, olha lá, ó. Tais coisas com efeito de aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo, ou seja, e a gente pode contemplar isso também, que é o egocentrismo, é o culto voltado não para o Deus, não para o Cristo Jesus, que nos salvou, nos libertou, nos tirou das amarras do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, fazendo-nos co-herdeiros juntamente com ele, a gente sendo adotados como filhos através do sacrifício de Cristo Jesus, sendo pago com preço de sangue, onde ele não é o digno de glória. Quem é? Sou eu, é o homem, é o centro, é as obras, é a valorização exacerbada do homem, do culto em si, né? Eu peço até perdão já se alguém gosta desse louvor, mas é um louvor que quando começa a tocar eu procuro sair, ou então se eu tiver a possibilidade de trocar, eu troco, que é a música Raridade do Anderson Freire. Ela é muito legal, mas no sentido coach, mas a gente percebe que ela, ao tempo todo, ela dignifica, ela engrandece o homem como se o homem fosse o objeto de culto, e não é, né? Essa música seria até legal se ele estivesse cantando como se ele estivesse cantando para a pessoa de Cristo, porque Cristo, sim, é o espelho do nosso Deus Pai. Cristo, sim, não o homem, não eu, porque eu sou falho, entendeu? Eu quebro, agora Cristo não. Eu posso errar, Cristo não erra, Cristo não errou, ele é supremo, ele é autossuficiente, ele é Senhor, ele é Salvador, ele é aquele que detém todo o poder, ele é o poder, ele é a autoridade. Das coisas que existem, nada existe sem ele. Então isso é muito forte. Então por isso quando eu escuto esse louvor, eu procuro não ouvir por causa dessa situação, né? Culto de si mesmo e de falsa humildade, ou seja, travestido, falso. Parece ser bom, parece ser humilde, mas não é. E de rigor ascético, ou seja, é um costume rigoroso, mas que não tem valor nenhum. Só serve para dignificar, para dar sabor, né, vamos colocar assim, para a sua carne. Mas que espiritualmente não tem valor nenhum. Lembra da passagem a qual Jesus Cristo comparava aos fariseus, né, que jejuavam, aí se manifestavam, com aquela cara de que, olha, eu estou passando fome, mas é para Deus, o qual ia entregar a oferta, e pegava a oferta, e olha aqui, olha, eu estou dando não sei quanto, e tá, e hoje a gente vê também, gente, que infelizmente não é diferente. Muita coisa, muitas das vezes acontece isso, né, em algumas igrejas. E a gente vê que é necessário para que se manifestem essas coisas, para que a gente vê e suscite quais são as coisas que são verdadeiras. Então a gente pode ver que surgiram três coisas. O legalismo, que era a questão dos judaizantes, né, daquela prática, daquele retorno às práticas dos judeus, que era a questão dos alimentos, que era a questão dos rituais. E aí Paulo ele fala isso no capítulo 2, no versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, todos esses rituais que ficaram na antiga aliança, ficaram para trás, elas foram convergidas, elas foram completas em Cristo Jesus. Então não há mais essa necessidade de buscar isso para que vocês se aprisionem. Cristo libertou vocês para a liberdade, para um reino de luz, para um reino onde houve a redenção por Ele. Vocês vão se sujeitar a isso de novo? Cristo tira a escravidão de vocês para vocês se sujeitarem a uma escravidão vã de novo, que não vai trazer fruto nenhum. Paulo até chega a falar, eu sou escravo por amor de Cristo Jesus. E é exatamente essa consciência que nós temos que ter, e essa consciência que Paulo está trazendo aqui para esse povo.
né? Ou seja por comida, olha, vocês vão ficar brigando por causa disso aí, vocês vão ficar sujeitando a isso, trazendo fardo pesado para vocês que, poxa, não tem mais validade, né? Então, olhem, isso aí passa isso aí, Deus Cristo lá, aqui, ó, ele não precisa de mais nada disso aqui, isso aqui é só sombra. Cristo, ele está aqui, ele é mais alto, por isso que isso aqui é sombra. Agora, Cristo, isso aqui, ele é maior, então, ó, isso aqui, ó, acabou, não tem mais sombra, né? E aí nós temos o misticismo, que é essa segunda advertência, né? Aí vem com aquele pretexto novamente de humildade, e aí começa aquela questão de culto aos anjos, aquelas coisas assim meio supernaturais, né? Ou sobrenaturais, melhor dizendo, mas que é o quê? Fruto da imaginação carnal. Paulo fala isso no versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento e procede de Deus. Paulo está falando assim, quando começa isso aqui, a igreja ela pode até crescer, mas ela não cresce forte, ela não cresce saudável e não tem um crescimento que é de Deus. E é aquela história que a gente fala, a igreja não cresce, a igreja incha. Porque nesse momento não há conversões verdadeiras, porque não tem como você ter uma conversão verdadeira em fatos, em falácias que não são verdadeiros. Vai começar até bem, mas depois vai cair, né? E é uma visão egoísta, egocêntrica, ou seja, voltado para o homem, para si mesmo. Então Paulo alerta, olha, cuidado com essas visões, cuidado com essa busca desenfreada por coisas sobrenaturais, que isso não vai proceder de Deus, não. Quer dizer, qual é o intuito do cristão? Se vós guardais meus mandamentos, vocês me amam. Aqueles que me seguem me amam. Como? Seguindo meus mandamentos, seguindo meus passos, fazendo aquilo que eu propus a ele. Então, nós temos que ter cuidado. Hoje, gente, eu tenho que confidenciar uma coisa para vocês que eu acho incrível. São pessoas que se dizem cristãs, se baseando seu dia, baseando sua vida, seu mês, seu ano, sobre superstições, eu estou falando misticismo, né? Um anjo me falou, um anjo me falou em sonho, sabe, como fruto da imaginação, e pautando às vezes sua vida em signos, coisas que são totalmente reprovadas por Deus. As pessoas estão colocando as suas vidas, estão condicionando a sua vida, o seu dia a dia, num astro, em vez de colocar a sua total confiança, a sua total dependência naquele que é supremo, naquele que tem o poder de todas as coisas, aquele que é o dono de tudo, aquele que é o meu Criador, que é Jesus Cristo, que é Deus Pai Todo-Poderoso. As pessoas preferem acreditar nessas coisas do que seguir a um Deus verdadeiro. Olha que nível de loucura nós chegamos. E não era diferente naquela época e não é diferente hoje. Ou seja, são falsas doutrinas. Falsas doutrinas que nós temos que ficar alertas, né? E hoje, infelizmente, nós temos um apelo muito grande. Há um tempo atrás era pela teologia da prosperidade. Hoje é a teologia do coach, onde não se fala mais de pecado, onde não se pode pregar nada para a palavra de Deus, onde tudo é ofensivo demais, é escandaloso demais, né? Mas nessas coisas eu sempre lembro de Jesus, numa passagem de João, que eu acho que é uma das passagens que mais falam ao meu coração, quando Jesus começa a falar, pegar firme ali, os discípulos, os outros. Não, duras são essas palavras, quem consegue ouvi-las, quem consegue suportá-las. E aí eles começam a ir embora, e aí Jesus olha para os 12 discípulos e fala assim, vocês não vão embora também não, porque eu não vou aliviar no
no que eu estou falando, não, é a verdade. Eu não vou aliviar. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, fala assim, não, Senhor, para onde nós iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Porque outros estavam interessados só no que Jesus podia fazer, mas eles não, eles estavam interessados por quem Jesus é. Jesus era o Senhor e Salvador, aquele que tem a vida eterna, aquele que é a vida eterna, aquele que é o pão da vida, o pão que desceu do céu, entendeu? Ele era o Filho de Deus. E isso chocava muitas pessoas, assim como choca hoje. Então, esse é o Deus verdadeiro, que não divide. Não é preciso nenhum... gente, leve a rosa no altar, a peça de roupa no altar. Isso é misticismo. Isso é qualquer outra coisa, menos coisa do Evangelho. Quando eu tenho o ato sempre de fazer algo além do que Cristo Jesus já fez, eu estou negando. Eu estou falando o seguinte, Senhor, o Senhor não é suficiente. Eu clamar a Ti, Senhor, não é suficiente. Eu tenho que ter um ato. Qual é um ato? É um ato para ajudar Deus. Como se eu tivesse assim, poxa, essa obra aqui não foi completa. Eu tenho que ajudar alguma coisa. O que eu faço? Não, tem que dar 7 voltas, sei lá, no quarteirão. Eu tenho que ir a 7 cultos da promessa da vitória. Eu tenho que dar 7 meses de dízimo tanto. E não é isso que Deus quer, não é isso. Isso não é o Evangelho, gente. A gente tem que entender, Cristo, Ele é supremo. Claro que Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele, mas essa experiência só vai vir através de relacionamento. E é nisso, nessa busca desenfreada dessas manifestações de experiências, que o povo vai indo. Eu já cheguei a ouvir o seguinte, a minha experiência espiritual, ela é mais importante do que aquilo que está na Bíblia. Ou seja, se eu tenho uma experiência que eu creio ser espiritual com Deus, mas que ela contradiz o que está escrito nas Escrituras, mais vale a minha experiência do que as Escrituras. E está errado. As Escrituras é a manifestação, é a palavra de Deus. É o nosso manual de vivência, de regra, de fé. Então nós temos que ter cuidado sobre essas influências, o qual falsos mestres tentavam na época lá na igreja de Colosso e tentam até hoje. E muitas das vezes a gente dá trela, a gente dá ideia para esse pessoal. Né? E nós sabemos, Cristo é o único mediador. Ele é o único. Né? Como a canção diz, é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. É Jesus Cristo. E mais nada. E mais ninguém. Amém? E o outro ponto que tinha era o asceticismo. Que era como se fosse assim, olha, a sua carne é podre, não encosta aí não. E aí vem aqueles sacrifícios, aquelas punições, né, de martirizar a carne, de como se fosse num ritual de purificação, como se o sangue de Jesus já não tivesse nos purificado. E aí, como eu tenho falado, né, a aula toda, esse povo, e hoje não é tão diferente assim, busca incessantemente para completar aquilo que Deus já tinha feito, que era completo, que era o sacrifício de Cristo Jesus. E isso é muito grave. E Paulo alerta, é tão grave que Paulo chega a alertar a essa igreja. Porque era a filosofia helenista da cultura grega, né, que tinha nessa época, dizendo que você tinha que... o corpo humano era desprezível, era aquela coisa nojenta, né? Mas assim, se você fizer isso, você está se fortalecendo o seu espírito. Se você tiver... eu esqueci o nome, vocês vão me perdoar, quando a pessoa autoflagela, né? Quando ela se autoflagela, ela está punindo a carne e ela está exaltando o espírito, fazendo o espírito dela ficar mais forte. E tudo não passa de rudimentos do mundo, como Paulo fala. Então, isso aí eram disciplinas, eram doutrinas criadas por homens, que Paulo falou assim, olha, tem até a aparência de sabedoria, mas não vai trazer serventia nenhum, não vai trazer
crescimento espiritual para vocês nenhum, muito pelo contrário, só vai trazer isso aí, fardo mais pesado que Deus já libertou, já tirou de vocês, e vocês estão fazendo esse subjugo de novo, né? E esse rigor ele não leva à santidade. O que nos leva à santidade? A busca pelo Senhor, leitura da palavra, né? Oração, entendeu? Reconhecimento que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, a nossa luta contra o nosso pecado, a nossa busca para que nós venhamos a melhorar, não somente para ser uma pessoa melhor, mas para ser discípulos de Cristo, né? Para fazer conforme Ele nos pediu, né? Para que seguíssemos seus mandamentos. Então, como eu falei, a transformação do Espírito Santo, ela vem de dentro para fora. Ela vem de dentro para fora. Então, tudo que se busca através dessas situações de legalismo, dessas outras coisas que muitas pessoas, alguns falsos mestres, tentam ainda nos dias de hoje colocar na nossa mente, que são complementos do sacrifício vicário de Cristo, né? Tem colocado isso como fardo da religiosidade vã, sem proveito nenhum, muito pelo contrário, ao ponto de aprisionar, de tirar vantagem de pessoas em determinadas situações. Não existe obra humana que venha a ser feita, que venha a suprir ou complementar a obra que Cristo já fez. Porque nós já fomos ressuscitados e estamos com Cristo. Pela fé. É pela fé que nós cremos na sua ressurreição, é pela fé que nós temos a sua morte, o seu sacrifício, a compreensão de que nós estávamos perdidos e carentes da glória de Deus, né? Pela palavra de Deus que nós temos, pela fé que nós cremos, que nós fomos resgatados, nós fomos livres, nós fomos libertos, né? E que a experiência ela vai vir no decorrer conforme a gente vai buscando cada vez o Senhor, meditando no Senhor, na palavra de Deus. Então, nós somos chamados a Deus para que nós venhamos a ter uma metanoia, uma mudança de comportamento, de atitude, de pensamento, porque nós sabemos que muitas das vezes os nossos pensamentos são aqueles que controlam nossas ações. Nós podemos ver aí, que eu queria ler com vocês, versículo vamos ver aqui, gente, que eu me perdi aqui. No capítulo 3 mesmo. Olha, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo Jesus, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, quando os nossos pensamentos são controlados, são ligados nas coisas que vêm do alto, que vêm de Cristo, né? Então tudo aquilo que é bom, que é amável, que tem louvor, né? Nisto pensai. Paulo já fala isso em outra carta. Então quando os nossos pensamentos são elevados, pensados, voltados para Deus, então as nossas atitudes vão ser iguais, né? É o que a gente costuma falar. O nosso relacionamento com as pessoas, elas são muito um reflexo de como é o nosso relacionamento com Deus, né? Isso fala muito. Então por isso que a gente deve buscar ter um relacionamento cada vez mais próximo, mais íntimo, né? E mais conhecedor, né? Perdoe pela redundância, porque o relacionamento ele traz isso, conhecimento, sabedoria de quem? Daquele que você se relaciona. Então Cristo ele quer esse relacionamento conosco, por isso que ele fez
tudo o que ele fez para nos resgatar, né? E não tirar a gente só do lamaçal do pecado e deixar a gente solto. Não, ele nos resgatou e levou para onde? Para ele, né? Ele nos predestinou para quem? Para ele, para que a gente possa viver o quê? Em honra, em glória, em louvor ao seu nome, viver para ele e nele, né? Então, nossos interesses têm que ser sempre voltados para as coisas que são do alto. Claro que isso não significa deixar de fazer as coisas aqui na terra, como trabalhar, como ter até o seu momento de lazer. Deus também quer que nós tenhamos isso, mas que isso não seja o combustível para que nós venhamos a viver, porque nós temos agora uma transformação de vida. A nossa esperança, a nossa meta, não é só viver aqui como se nunca fosse morrer e quando chegar na hora da morte, sabe, chegar naquele momento como se nunca quisesse ter vivido. Não é isso. Agora a gente tem uma esperança, um olhar para frente, para o alto, que é o quê? A vida eterna. Então, e isso Paulo diz aqui no versículo 4, né? Quando Cristo, que é a vossa vida, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Ou seja, ele vai voltar para nos buscar e nós subiremos com ele. Então isso é poderoso demais, essa palavra. Que essa palavra nessa noite abençoe a sua vida, que nós possamos viver uma vida em novidade, né, em Cristo Jesus, para que isso nós possamos experimentar essa realidade, né, em nossa vida. Então, e eu quero terminar, né, o que diz lá no versículo, no capítulo 4, versículo 5: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, Paulo fala, primeiro ele dá a advertência. O perigo não é físico, o perigo é intelectual. Então, cuidado. Não se deixem levar por ventos de doutrinas que são doutrinas de homem, doutrinas impostas por Satanás, mas que a doutrina ela seja pautada em quem? Em Cristo Jesus. E qual é a sua doutrina? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. A obra de Cristo ela é excepcional e única, vicária, perfeita e agradável. Que nós não venhamos a deixar a nossa fé ser golpeada por causa dessas todas mazelas e artimanhas que têm se tornado cada vez mais presentes, em busca de experiências sobrenaturais incessantemente, o qual dá margem para aqueles que querem fazer esse tipo de aproveitamento ou esse tipo de falsa doutrina, confundindo muitas das vezes aqueles que querem buscar, que estão querendo um relacionamento sério com Deus, mas ao frequentar esses lugares tem esse bloqueio, né? Esses rudimentos do mundo, mas que nós tenhamos essa consciência, né? Que nós vamos viver a novidade da nossa vida é Cristo Jesus, é a palavra de Deus, e as experiências elas vão vir no decorrer da nossa caminhada. Muitas das vezes Deus vai nos falar para a gente de maneira natural, através da sua criação, através de uma conversa, às vezes, muitas das vezes informal, com o seu outro irmão, com uma outra pessoa. Então, que nós possamos entender isso de uma vez por todas, como aquele povo entendeu, né? Que nada aquilo que seja adicional ao sacrifício de Cristo Jesus vai trazer obras de salvação em nossa vida. É como se ele está com a procuração, entendeu?
Ele tem a procuração sobre a nossa vida, ele tem autoridade, ele tem poder sobre o mundo, sobre aqueles que o reconhecem, que o amam, que o seguem. Por isso nós confiamos, nós devemos confiar nele e nos dedicarmos por inteiro somente a ele e por amor a ele. Né? Que Deus abençoe a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada e em breve nós nos vemos.